Boa noite. Na live de hoje a gente vai falar sobre os sintomas da intolerância alimentar. Será que você realmente sabe quais são os sintomas que a intolerância alimentar pode estar causando em todo o seu sistema? Será que você sabe mesmo quais são os sintomas que estão por trás de todo esse desconforto gastrointestinal que você vem sentindo hoje? É sobre isso que a gente vai falar. Talvez a gente não vai falar tanto daqueles sintomas básicos que a gente sente, né? Vamos falar sobre isso também, mas vamos falar principalmente daqueles sintomas que estão escondidos e que no longo prazo, se você continuar com o seu intestino debilitado, o que vai acontecer daqui 2, 5, 10 anos? Então, hoje esse é o nosso tema da nossa live e eu vou trazer uma surpresa muito legal e muito especial para vocês entenderem mais ainda sobre como os nossos pensamentos, sentimentos e emoções interferem em todos esses sintomas gastrointestinais que você vem sentindo. Boa noite a todos. Gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar sobre os sintomas da intolerância, só que eu quero que vocês vão colocando aqui pra mim quais são os sintomas que você vem sentindo hoje por causa da sua intolerância alimentar. Seu intestino é preso, seu intestino é solto, você tem gases, distensão abdominal. Vai contando, colocando aqui pra mim quais são os seus sintomas para eu ir sabendo qual é os sintomas da maioria e eu ir tocando a live em cima do que vocês vêm me apresentando. Bom, vocês todos sabem que eu fui 10 anos da minha vida intolerante ao glúten, à lactose, ao açúcar. Os sintomas que eu tinha eram dor de cabeça, meu intestino era solto, eu tinha gases, distensão abdominal, eu era extremamente magra, mas eu tinha aquela barriguinha de 3, 4 meses de gestação, coisa mais linda do mundo. Quem é que tem a barriga aqui distendida que não conseguia colocar? Às vezes, por mais magra que eu estivesse, eu não conseguia colocar uma saia ou um vestido, uma blusa curtinha, porque tinha aquela barriga e eu tinha vergonha, além de estar extremamente magra. Meu cabelo caía muito, minhas unhas eram fracas, tinha a pele cheia de espinha, parecia aquele choquitão. Além de baixa libido, candidíase de repetição, eu também tinha, que mais, gente, que eu tinha, né? Tem uma foto minha que eu postei, até minha sobrancelha, né? Ela era mais rala porque o meu cabelo caía muito, né? E o pelo da sobrancelha também caía. Eu tinha muita dor na barriga, sabe? Que eu ficava sempre passando a mão assim na minha barriga, era a coisa mais horrível do mundo. Eu também, gente, tinha assim um cansaço que eu já até comentei aqui, que eu queria que o mundo acabasse em barranco para eu morrer encostada, porque eu não tinha energia, eu não tinha disposição, eu não tinha vontade de viver, minha libido era baixa, ou seja, todo o tesão da vida, né, que é sair para se divertir, para comer, para viajar, para estudar, para crescer, eu não tinha. Por que tudo isso? Porque o meu intestino estava cada vez mais debilitado. Meu intestino estava cada vez ele não conseguia fazer mais a absorção dos alimentos, dos nutrientes, né? Para trazer toda aquela energia, aquela disposição, a libido, o foco, ou seja, a vontade de viver. Só que eu nunca comentei aqui com vocês, a galera, muito inchaço, gases, cansado, exatamente isso. Eu sei, gente, eu sei. Eu sei de tudo. Só que uma coisa que eu nunca comentei aqui são dois sintomas que eu sempre tive e sempre não, né? Que no meio desse processo, nessa década que eu estive com intolerância alimentar, eu tive fibromialgia. Quem é que tem fibromialgia aqui? Quem é que sente dores no corpo? Eu fiz, gente, teve uma época que eu tinha uma sacola de exames. E dentro dessa sacola tinha muitas dores. E aí eu tinha muitas dores no corpo, muitas dores no cotovelo, nos joelhos. Eu tinha uma dor assim no corpo inteiro. E aí eu comecei a ir aos médicos e nos médicos eles falavam assim: ó, Juliana, acho que é melhor você tomar um remédio. E aí eu comecei a tomar os remédios que é sugerido, né, quando você tem fibromialgia. Só que eu não conseguia acordar antes das 8 horas da manhã, porque o remédio, ele me capotava. Eu não conseguia, né, viver a minha vida, ou seja, eu sempre acordei, sempre gostei de acordar 4h30, 5 horas da manhã, pra mim isso é confortável, tá? E eu acordar 8 horas da manhã, pra mim, era muito, e eu acordava sonolenta, zonza, ou seja, mais cansada, e mesmo assim, as dores não passavam. Então,
E outro sintoma, né? Outra doença que eu tinha, né? Vamos dizer assim, era a osteoporose. Com menos de 30, e eu tô falando de osteoporose, não estou falando de osteopenia, tá, gente? Com menos de 30 anos eu também fui diagnosticada com osteoporose no quadril e na região lombar. Ou seja, tudo isso é por quê? Porque o meu intestino não funcionava perfeitamente bem. Entende que muitas vezes o que acontece, né? O nosso corpo ele vai ficando cada vez mais debilitado que o organismo ele não consegue fazer a absorção dos nutrientes, dos minerais, de tudo que você precisa. E aí, o que acaba acontecendo? O organismo ele vai tirando da onde ele consegue. Você precisa sobreviver. Então, ele vai, se você não consegue, se você não tem a quantidade suficiente do que você precisa, ele vai colocar no que é mais importante, que é na sobrevivência, cabelo, pele, unha, espinhas, unha fraca, espinhas, isso aí é secundário. Só que hoje a gente tá falando dos sintomas, mas eu quero que vocês entendam, e aí que eu vou trazer uma coisa muito legal, que eu vou mostrar pra vocês, olha o que chegou hoje aqui. Falei pra vocês que eu tinha comprado uma coisa muito legal. Quem é que achou bonitinho esse polvo aqui? Dá um coraçãozinho aqui, gente, se vocês gostaram. E aí, o que acontece? Eu comprei esse polvo para trazer mais didaticamente para vocês entenderem como os sintomas, eles interferem em toda a nossa vida. Porque o que acontece? Esse daqui, imagina que é você. Você com esse cabeção aqui, cheio de lixo emocional, tá bom? Cheio de tranqueira, de coisas que você vivenciou. Olha o tamanho que tá a sua cabeça. Tá quase explodindo. E a gente tem aqui ainda a panela de pressão, né, gente? Então a gente tem com os dois. Hoje a gente vai usar mais o polvo. Só que o que acontece, né? Quando você tá com o seu cabeção aqui cheio de lixo emocional, todo o seu corpinho tá cheio de lixo emocional, o que acontece? Começa a aparecer os primeiros sintomas os primeiros sintomas do seu corpo físico. Então, pode ser que essa patinha aqui maior é o sintoma dos gases. Essa patinha aqui, passa um tempo, essa patinha aqui, não sei nem se é isso, é tentáculo, né, gente? Esse tentáculo aqui é o tentáculo da diarreia, ou do intestino solto, ou dos dois, intestino solto e intestino preso. Esse tentáculo aqui, ele é da distensão abdominal. Esse tentáculo aqui pode ser da enxaqueca, da dor de cabeça. Esse tentáculo aqui é o que? Da baixa libido, da falta de foco, energia, pode ser das espinhas. Só que vocês estão vendo esses tentáculos todos. Só que tem dois tentáculos aqui, ó, na bundinha dele, desse polvo aqui, que vocês não conseguem ver quando vocês estão olhando para ele. E esses dois aqui, esses dois tentáculos, são os dois tentáculos que vão aparecer mais a longo prazo se você não cuidar da saúde intestinal. Por quê? Porque hoje você está preocupado com a sua diarreia, com o seu intestino preso, os gases, as espinhas, você está preocupado que você não consegue comer aquele alimento que você gosta, você está preocupado porque o seu tesão foi embora, sua libido não tá mais, você tá preocupada com todos esses daqui. Só que se eu falar pra você que você pode vir a ter talvez uma esclerose múltipla, porque você não tá cuidando do seu intestino, e se eu virar pra você e falar que você pode ter uma osteoporose a longo prazo, porque você não tá cuidando do seu intestino, e se eu começar a falar um monte de sintomas, de doenças que você pode ter, que hoje você não tem, mas porque o seu intestino está debilitado, você pode vir a ter, chegando até um câncer intestinal, como é que você se sentiria? Porque hoje você está olhando para esse polvo, olha como é que ele é bonitinho, né? Tem os sintomazinhos aqui, os tentáculos, mas daqui a 5, 10, 15 anos, como é que vai estar o seu intestino se você ficar da forma como você está hoje? Esses dois tentáculos aqui, gente, eles não são vistos, mas eles são extremamente importantes. Por quê? Porque tudo tá aqui, tudo tá na cabeça desse povo, ou seja, todo o lixo emocional tá aqui dentro. Quando a gente pega e limpa o lixo emocional, a gente vai descartando e vai limpando tudo isso daqui. Tudo isso daqui. Por quê? Porque os gases que você tem,
o inchaço, a distensão abdominal, o intestino preso, o intestino solto, a dor de cabeça, a pele, a baixo foco, a energia, eles estão aparecendo, né? E aí, tudo isso, quando vocês veem, a causa raiz é a cabeção desse povo, é o cabeção desse povo. Ou seja, que aqui a causa raiz pode ser o medo, ou seja, você tem o medo aqui no cabeção do povo, esse medo gera uma insegurança, essa insegurança gera uma procrastinação, essa procrastinação gera ou um intestino preso ou um intestino solto, essa insegurança causa impotência e desvalorização, e tudo isso nada mais é do que tudo são ramificações. Lembra que eu falava para vocês que a gente tem o sintoma aqui, né? Que a gente tem todos os sintomas, quando a gente vai ver a causa, ela tá atrás. Foi por isso que eu quis comprar esse polvo, para mostrar para vocês que a causa de tudo isso tá no cabeção do polvo, ou seja, tá no seu cabeção. Quando você limpar o lixo emocional que tem aqui dentro, quando você encontrar a causa raiz, ressignificar e reprogramar a sua mente, é como se a gente limpasse tudo isso e você pudesse andar a sua vida de forma leve, tranquila, saudável, entendeu? E, gente, imagina como seria bom. E aí você não vai ter aqueles sintomas lá daqui 5, 10, 15 anos, entendeu? E o que acontece? Você simplesmente vai estar cuidando da sua saúde. Porque se você não olhar para isso, aqui daqui a pouco vai aparecer um tentáculozinho a mais. E os tentáculos eles vão crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. Por quê? Porque você não está cuidando do cabeção do polvo, ou seja, você não está cuidando do seu cabeção, dos seus pensamentos, sentimentos e emoções. Você não está cuidando do que você vivenciou no passado. Você não está cuidando dos traumas que você vivenciou, da sua criança interior que está presa lá dentro. Coisa linda, né? A Gia perguntando, problema de síndrome do intestino irritável, não pode comer açúcar? Lindona, recomendo que você vá buscar um médico ou uma nutricionista, tá bom? Eu não sou nenhum dos dois, eu sou terapeuta, trabalho com as emoções. Essa parte do que pode, o que não pode comer, isso é só um médico ou uma nutricionista, um nutrólogo que pode te auxiliar. Aqui a gente trabalha com pensamentos, sentimentos, emoções, tá bom? Com lixo emocional, que pode comer ou não, aí já não é a minha área. Aqui eu auxilio vocês a voltarem a comer os alimentos e não se preocupar com o que você pode comer ou não. Então, gente, o que vocês estão achando? Vocês estão entendendo que eu tô falando desse povo? Coisa mais linda. Depois vocês me ajudam a dar um nome para ele, porque a gente tem a PP, né, que é a panela de pressão, e a gente tem o polvo. Tá fazendo sentido para vocês? Coloquem aqui para mim, sim, Ju, tá fazendo sentido. Porque assim, eu tô lendo um livro, inclusive é esse aqui, ó, Super Genes, do Deepak Chopra, que eu super recomendo todos vocês que leiam, que ele fala muito, né, sobre o estudo da epigenética, que é algo que, depois que eu entendi, eu consegui ter mais clareza de que é possível sim, por exemplo, quem tem problemas gastrointestinais voltar a ter uma vida saudável que nem eu tenho. Muitas vezes quem tem uma doença autoimune também é possível através da epigenética. A epigenética vem mostrando pra gente que é possível sim. Quando a gente muda pensamentos, sentimentos e emoções, a gente se afasta do que faz mal pra gente. O que acontece? As coisas ficam melhores e aí a gente acaba ajustando os nossos genes, o nosso DNA para você voltar a ser saudável. Porque você já se questionou por que você sempre pôde comer todos os alimentos, você era saudável, você estava lá na vida, dançando, coisa mais linda do mundo, e aí um belo dia você, bum, tô com gases, minha barriga tá inchada e o povo fica com barrigão aqui. Aí no outro dia, pum, nossa, mas eu tô com uma dor de cabeça depois que eu tomei esse leite, que estranho. Bum, minha barriga, meu intestino precisa ir correndo pro banheiro. Aí o povo vai correndo meio capenga, né, pro banheiro e aí vai lá. Aí vem, pum. Ai, agora eu não tenho mais só intolerância à lactose, eu tenho síndrome do intestino irritável.
Aí vem um bum. Ai, tô muito ansiosa, toda vez que eu como agora eu tenho medo, gera uma ansiedade e tudo mais. E aí, gente, o polvo ele vai criando aqui os tentáculos. Por quê? Porque a sua cabeça, o seu cabeção tá cheio de lixo emocional. E nesse livro ele fala exatamente como a gente tem que sim cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso meio ambiente, o que a gente pensa, sente, escuta, se o ambiente que a gente vive é um ambiente saudável, onde você trabalha é um ambiente bom, mas dentro da epigenética também existe a parte do pensamento, sentimentos e emoções. E nesse livro que eu indiquei, gente, eles falam exatamente sobre isso, como é extremamente importante a gente se atentar ao que a gente pensa, sente. Então, o que acontece? Quando você vem e limpa o seu lixo emocional, você vai atrás da causa raiz da sua intolerância alimentar, dos seus problemas gastrointestinais, você consegue não só encontrar a causa raiz, mas limpar tudo isso e você vai simplesmente voltando a andar normal e você não tem mais os sintomas, entendeu? É por isso que é tão importante a ressignificação. Se vocês soubessem, lendo esse livro, eu recomendo fortemente que vocês leiam, da importância que a saúde intestinal, tem vários capítulos só falando sobre a microbiota, tá? Se vocês soubessem da importância que é a saúde do nosso intestino, eu tenho certeza absoluta que vocês todos agora colocariam a saúde intestinal em primeiro lugar. Vocês deixariam tudo o que não é prioridade na sua vida e colocaria a saúde gastrointestinal do seu intestino lá em cima, como uma das primeiras, como sobrevivência. Porque foi como eu falei hoje, ou você dá prioridade para a sua saúde e arrumar tempo e dinheiro para cuidar do seu intestino, ou você não vai ter saúde e você vai ter que arrumar tempo e dinheiro para cuidar da sua doença. Porque tá cada vez mais nítido, as pessoas cada vez com mais problemas gastrointestinais, por quê? Porque o meio ambiente não está favorável. E quando eu digo meio ambiente, sim, tem poluição, tem os alimentos, agrotóxicos, tem tudo isso. Mas eu também falo que as pessoas estão cada vez mais intolerantes. Eu também falo que as pessoas estão cada vez mais estressadas, irritadas, principalmente agora na pandemia. Quem é que não teve os sintomas pioraram na pandemia? Medo de comer, medo de sair de casa, medo de pegar alguma coisa, medo de que aconteça algo com você ou com seu familiar. Medo, gente, cabeção aqui do povo, medo. Medo do vírus, medo de sair de casa, medo de comer e passar mal, medo de precisar ir no banheiro e não ter, medo de ser julgada porque está intolerante. Medo, gente, são várias vertentes, mas todos os tentáculos têm a ver com o medo, que é a causa raiz. E quando você encontra a causa raiz do medo, ressignifica, você volta a viver a vida de uma forma leve, tranquila e saudável. Tá fazendo sentido para vocês? Eu queria que vocês, nossa, de verdade, do fundo do meu coração, vocês entendessem quão importante é a saúde intestinal. Se vocês entendessem isso, vocês colocariam como prioridade máxima na vida de vocês. Deixa eu ver, alguém tem pergunta enquanto isso? A Zenade falando, eu tenho colite ulcerativa e intolerância à lactose. Estou me reeducando na alimentação. Perfeito, Zé. O que acontece? A reeducação alimentar, eu tinha uma alimentação horrível. Eu era daquela que tomava Coca-Cola às 9 horas da manhã. Eu comia um monte de tranqueira, não tava nem aí fora do Brasil. Comia tudo errado mesmo. Pra mim, quanto mais doce, quanto mais açúcar tivesse, para mim é melhor. Então, um dos ganhos secundários que eu tive com relação à intolerância alimentar foi aprender a comer de forma saudável. Ou seja, eu tive um super ganho. Mas não quer dizer que hoje eu, Juliana, que eu voltei a comer glúten, que eu voltei a comer lactose, que eu voltei a comer açúcar, quer dizer que eu vou enfiar o pé na jaca,
entendeu? Não, eu vou ter um equilíbrio como todo mundo, ou seja, eu vou comer de forma leve, tranquila, saudável, tenho um equilíbrio. Ou seja, quando eu quero comer um docinho de final de semana, eu vou e como. Por exemplo, esse domingo eu tive aula, depois que acabou a aula, a gente foi almoçar e lá tinha um doce super diferente. Eu falei, gente, quer saber? Eu vou comer. E comi. E tá tudo certo. E aí na segunda-feira, isso foi no domingo, e aí na segunda-feira eu equilibrei a minha dieta. E tá tudo bem, prolonguei um pouco mais o jejum que eu faço e tá tudo certo. Por quê? Porque é equilíbrio, porque eu vou, como docinho, depois faço um pouco mais de jejum, depois equilibro novamente a minha dieta, faço atividade física. Por quê? Porque eu não preciso, através da intolerância alimentar, eu não preciso mais ter uma intolerância alimentar que fica me controlando para que eu não coma as coisas. Ou seja, agora eu tenho maturidade emocional e conhecimento para entender que eu não preciso enfiar o pé na jaca todo dia comendo açúcar, comendo tudo que é ruim. Não, a gente tem que equilibrar tudo isso, entendeu? Como cuidar do intestino? Gente, como cuidar do intestino, quais são os alimentos, isso vocês têm que ver com médicos e nutricionistas, tá? Foi o que eu falei, eu trabalho com as emoções, tá bom? E não como desinfligar, quando eu falo que eu tô fazendo jejum, isso aqui pra mim eu nem gosto de falar, porque não é a questão aqui, eu não vou dar dieta, eu não vou falar o que tem que fazer e tudo mais. Se vocês quiserem, vocês leiam o livro, vocês busquem informações com médicos e nutricionistas. Agora, se vocês querem, sim, informações sobre de como limpar o lixo emocional que está deixando o seu intestino doente, aí a gente pode falar, entendeu? Ou seja, o que acontece quando o seu intestino está doente? Quando o intestino está debilitado, você tem que sim se preocupar com a sua alimentação, sim, mas para pensar, por que o meu intestino está desse jeito? Você nunca parou para pensar? Por que você está tão debilitada com o seu intestino? Presta atenção no que eu sempre falo, o intestino ele é responsável por digerir as emoções. Ou seja, o nome do livro é Supergenes, esse aqui, ó o print. O intestino ele é responsável por digerir as emoções. O que você está vivenciando na sua vida que faz com que os seus sintomas aumentem? Síndrome do intestino irritável, por exemplo, é algo que está assim. A maioria dos médicos e nutricionistas já sabem que tem a ver com o emocional. E quem tem síndrome do intestino irritável e que nega que o seu emocional está debilitado, gente, está negando a própria saúde. Ou seja, se você tá com síndrome do intestino irritável, a primeira coisa que você tem que entender é, ok, o meu emocional está debilitado. Eu não sei aonde, talvez se você não considera que o seu intestino, que o seu emocional tá ruim, simplesmente fala assim, hoje, no momento presente, eu não consigo ver que eu estou com o meu emocional debilitado. Mas, devido aos estudos científicos que estão tendo, devido ao conteúdo que a Juliana vem falando, devido ao que a psicossomática vem falando, a nova medicina germânica, a linguagem do corpo vem falando, quer dizer que os problemas gastrointestinais têm sim a ver com o emocional. Então, o que eu preciso aprender? O que eu preciso ver? O que eu preciso fazer para encontrar a causa raiz dos meus sintomas físicos, que é da minha intolerância alimentar, da minha colite, do meu intestino preso, do meu intestino solto, o que seja. Encontrar a causa raiz, ressignificar o que tá nesse cabeção aqui, entendeu? Ressignificar, limpar o lixo emocional e reprogramar sua mente. Porque daí os seus sintomas, eles, o quê? Vão embora. Por quê? Porque o seu emocional... vão embora porque é milagre? Não! Porque o seu emocional não tá mais debilitado. A sua criança interior, ela saiu do trauma. Ontem, por exemplo, eu abri uma caixinha de perguntas que uma seguidora falou assim, Juliana, eu tenho medo, né, que a gente estava falando ontem sobre o medo. Juliana, eu tenho medo de ser julgada, medo de morrer. E aí eu falei para ela, o que será que a sua mãe vivenciou na sua gestação? Que você tem medo de morrer? O que a sua mãe vivenciou na gestação dela, talvez, que você carrega esse medo de ser julgada? E aí ela me escreveu hoje, até postei. Ela falou assim, Juliana, quando a minha mãe ela trabalhava num lugar X
E aí, talvez, acho que ela teve um descolamento de placenta, alguma coisa assim, e ela teve que ficar de repouso a gravidez inteira. Ou seja, mamãe queria sair, queria trabalhar, não pôde sair para trabalhar, ficou puta, ficou estressada com a gravidez porque estava grávida, porque queria, né, viver a vida e não podia, queria sair para trabalhar e não podia, e ao mesmo tempo aquela criança tinha que ficar quietinha dentro do ventre, porque senão ela corria risco de vida. Ou seja, mamãe tem que ficar de repouso e eu tenho que ficar quietinha, porque senão eu vou morrer. E aí a pessoa carrega esse medo de que vou morrer a vida inteira e não sabe por quê. Porque tá no cabeção do povo, entendeu? Tá aqui, ó, no cabeção, no subconsciente, gravadinho. Olha, fica quietinho, porque senão você vai morrer. E aí, às vezes, a pessoa ela não consegue se posicionar, ela não consegue falar, ela não consegue se expressar, às vezes tem muita dor de garganta, às vezes tem problema na tireoide. Por quê? Porque ela não consegue falar, ela não consegue se expressar. Tá fazendo sentido pra você? Pra vocês? Tá. O que são lixos emocionais? Lixos emocionais são traumas que você vivenciou desde quando você estava no ventre, na sua infância até o dia de hoje. Se você dentro da sua gestação, se você enquanto estava dentro da barriga da mamãe, mamãe vivenciou um trauma, mamãe não queria sua gravidez, mamãe te rejeitou, mamãe tentou te abortar, seu pai te rejeitou, sua mãe passou por uma morte, uma perda, problemas financeiros, a sua chegada fez com que mamãe precisasse ficar na cama. Tudo isso são lixos emocionais que você vem carregando dentro de você e que estão lá dentro da sua mente subconsciente. E aí o lixo emocional, ele fica onde? Ele fica dentro da cabeça do polvo. A cabeça do polvo é o seu subconsciente. E aí o que acontece? Quando até os 5 anos de idade, o seu subconsciente ele está completamente aberto. E aí a gente usa a PP agora. O subconsciente está completamente aberto. Então, tudo que você vivenciou desde a sua concepção até mais ou menos os 5, 6 anos de idade, vai sendo programado dentro de você, sejam as coisas boas e as coisas ruins. E aí as coisas ruins, você foi programado e você vem repetindo toda essa programação de lixo emocional que você vivenciou. E aí, mais ou menos aos 5, 6 anos de idade, o seu subconsciente, ele fecha e você simplesmente repete uma programação, se você não reprograma a mente, para o resto da sua vida. Você tem atitudes, você toma atitudes que você fala, meu Deus, por que eu sou desse jeito? Por que eu não consigo mudar? Porque isso está programado lá no seu subconsciente. E todo o lixo emocional que você tem também está dentro aqui do subconsciente. Então, um trauma que você vivenciou, um abuso, uma intolerância que você teve, um pai que te bateu, um pai que te espancou, uma situação de abandono que você vivenciou, e muitas vezes pode ser a mamãe que demorou meia hora para ir te buscar na escola. Um lixo emocional pode ser uma apresentação na escolinha que você teve que não foi bem sucedida, uma vez que você fez cocô na calça e você vivenciou muita vergonha. Tudo isso é lixo emocional, que uma hora a sua panela de pressão ela começa a fazer muito barulho, a chiar. E às vezes você quer diminuir esse chiado da sua panela de pressão abaixando o fogo, tomando um remedinho, tirando o glúten, tirando a lactose. Mas você vê que você melhora um pouquinho, mas o chiado depois de um pouco tempo volta a gritar. E aí os sintomas vão ficando cada vez mais, até que um belo dia a panela de pressão faz bum, explode. Isso é o lixo emocional. Tá fazendo sentido? Exatamente, a Fê falando, o intestino já está sendo considerado o primeiro cérebro. Tem mais neurônios que o cérebro, exatamente. E nesse livro dos Super Gênios, eles estão falando exatamente da microbiota. Ou seja, como ela é extremamente importante. Como tudo está interligado, gente. É muito importante a gente cuidar do nosso intestino. Por quê? Porque você tá vendo que hoje, aqui, no momento presente, você tá preocupado o quê? Com a sua barriga inchada, com as dores que você tá tendo, com os alimentos que você gostaria de comer e não pode, ou então você tá vendo que você queria ir viajar, mas que não vai poder comer determinado alimento que tem glúten, tem lactose. Legal, tudo isso é importante. É importante por quê? Porque eu também vivenciei isso.
Só que se você não cuidar do seu intestino, daqui 5 anos você vai estar com muito mais doenças do que você está hoje. Daqui 5, 10, 15 anos você vai estar com o intestino tão debilitado que você vai ter pensado assim, nossa, eu deveria ter escutado aquela Juliana Casagrande que lá no passado falou que era para eu ter cuidado do meu intestino e eu não cuidei. Eu dei prioridades para outras coisas. Ah, legal. Que bom que tá fazendo sentido para vocês. A Gê falando, eu tenho intolerância à lactose, frutose, glúten, muito difícil conviver com isso e acaba gerando estresse. Beleza. Lixo emocional na cabeça aqui do povo, do cabeção do povo, traumas infantis, tudo que vivenciou na infância e também na gestação. Intolerância ao glúten, intolerância à lactose, intolerância à frutose, estresse, ansiedade, raiva, medo de comer e passar mal. Vocês conseguem ver que o lixo emocional tá aqui, no cabeção do povo. Só que dos tentáculos vão ramificando os sintomas. E se você não olhar para esse lixo emocional que tá aqui, o que vai acontecer? Mais sintomas vão acontecer, mais os sintomas vão piorar, mais coisas no seu corpo físico vão aparecer. Por quê? Porque o seu emocional não tá bem. O seu cabeção, que é o seu subconsciente, tá mandando informações, ou seja, sintomas e doenças para você entender que, oi, presta atenção, não tá legal, você tá cheio de lixo emocional, vai encontrar a causa raiz de tudo isso. Vai encontrar qual é a emoção básica que está dentro de você. É o medo, é a raiva, é a tristeza, é o ódio, é o nojo. O que é que você vem carregando? O que você vem carregando esse sentimento de impotência, de desvalorização tão grande dentro de você? A Renata perguntando, o lixo emocional tem a ver só com o passado, com a criança interior ou pode ter algum problema presente? 99% dos casos que eu já atendi, eles são relacionados a principalmente o que você vivenciou na gestação, quando você estava dentro da barriga da mamãe, ou na primeira infância, tá? Enquanto o subconsciente está aberto ainda. Só que já teve casos, por exemplo, de uma pessoa que sofreu um acidente de carro e onde tinha muito sangue, essa pessoa ela ficou intolerante alimentar a todos os alimentos de cor vermelha. Entendeu? Ou seja, foi um trauma muito grande que essa pessoa vivenciou que fez com que fosse programado ali dentro da mente subconsciente dela. Porque o que acontece? Muitas vezes, né, o que eu sempre falo, as pessoas elas acham que precisa ter traumas grandiosos no momento presente para que você acabe tendo uma intolerância alimentar. Só que pequenas coisas que vão sendo repetidas desde a sua gestação, imagina que o que acontece? Você tá aqui, né? Você nasceu, você tá com o seu copo vazio, você foi concebido, você tá com esse copo vazio. E toda situação ruim, desagradável, que você sentiu medo, raiva, tristeza, ódio, nojo, você vai colocando uma gotinha aqui, situações pequenas que você não considera grandes, são situações pequenas de estresse, mas se todo dia você for lá e colocar uma gotinha aqui dentro desse copo, uma hora esse copo ele vai encher, e quando ele enche ele vai fazer o quê? Ele vai transbordar, e quando o seu copo transborda, é que aparecem os sintomas físicos, que aparecem os sintomas no seu corpo físico, mas quer dizer que todas essas gotinhas que você foi colocando dentro do seu copo, dentro da sua mente subconsciente, fez com que o copo transbordasse. Então, raríssimas exceções, tudo é proveniente do passado. Porém, se você está passando hoje por uma situação estressante, desagradável, uma situação ruim, tudo que você está vivenciando no momento presente está contribuindo para que os seus sintomas eles aumentem e piorem cada vez mais. Porque se é uma situação ruim que você não consegue trabalhar com ela emocionalmente, você tá colocando mais lixo emocional para dentro de você. Tá?
como foi a minha experiência, o meu caso de consultório, tem um vídeo que eu falo, Maria Isabel, sobre o meu caso de consultório. Dá uma olhadinha lá no IGTV, que eu conto. Acho que tem 2 vídeos que eu falo sobre o meu caso de consultório, que foi no meu e-book também, gente. O link do meu e-book tá ali na minha biografia. Eu também conto casos de consultório para vocês entenderem como a nossa mente funciona. Tem vários vídeos também no IGTV sobre casos de consultório que eu sei que vocês adoram, tá? Fico feliz que vocês estão entendendo da live. Lá, a Rose falando, meu emocional tá horrível e o meu cabelo tá caindo muito. É a mesma coisa, Rose. O emocional do cabeção aqui tá gritando, né? O cabeção do povo aqui tá bombando, gritando de lixo emocional, né? Então, o cabelo cai, a unha fica fraca, baixa concentração, disposição, libido. A gente fica, né, com a nossa autoestima baixa. Por quê? Porque o cabeção do povo não tá bom, o seu cabeção não tá legal. Então, é necessário limpar esse lixo emocional que tá dentro do seu cabeção. A Ana falando, eu tenho síndrome do intestino irritável. De novo. Eu tenho síndrome do intestino irritável e intolerância à lactose. Já me falaram que é assunto mal resolvido. É possível isso? Se você quer dizer que é assunto mal resolvido do seu passado, que é um assunto mal resolvido emocionalmente, eu concordo que sim. Por quê? Porque se você tivesse com todas as suas questões emocionais em dia, se você não tivesse nenhum lixo emocional, se você não ficasse remoendo o passado, vivenciando e ruminando o seu passado, trazendo ele para o momento presente, vivenciando tudo que já aconteceu, carregando todas essas pessoas aqui no seu ombro, que era para ter ficado lá no passado, com certeza tudo isso está contribuindo para que o seu intestino esteja dessa forma hoje. Porque o seu intestino ele não tá dando conta de digerir tudo isso que aconteceu, todas essas questões mal resolvidas do seu passado. Olha lá, a Zenaide falando, eu tenho problema com a minha pele e a minha ansiedade. Exatamente, mesma coisa, cabeção aqui tá cheio de lixo emocional, intolerância alimentar, minha pele tá ruim, tô ansiosa. E aí, se você não olhar, às vezes você só tá com esses sintomas ainda. Se você não olhar pro seu lixo emocional, brota mais uma perninha aqui, ó. Eu sou o sintoma. Eu vim aqui te mostrar que nada tá legal aqui dentro de você e que você precisa olhar para isso, porque se você não olhar para isso, eu vou soltar mais um sintoma e a sua vida vai ficar pior cada vez mais. Gente, me ajudem a dar um nome pro povão aqui. Me mandem lá no direct um nome pro povo. Ai, coisa mais linda. O que eu não faço para vocês entenderem, né, gente? Que sair dessa bolha da Matrix e entender que não é só o racional, que o intestino, se tá doente, se tem qualquer problema gastrointestinal, o intestino, ele é responsável por digerir as emoções. Se tem coisas que você fica lembrando do seu passado, isso é lixo emocional. Se você lembra sempre de uma pessoa que fez mal para você, isso é lixo emocional. Se você carrega uma pessoa, seja uma traição que você teve, você tem lixo emocional que você fica ruminando e você não consegue digerir. Se você carrega mágoas da sua mãe, do seu papai, de coisas que aconteceram lá na sua infância também. Se você lembra daquele amiguinho que fazia bullying com você na escola outro dia, lembrei, tava trazendo aqui, buscando a causa raiz de uma emoção que eu tava tendo, lembrei de uma situação de uma menina que fazia bullying comigo, e olha que eu era forte nisso, eu ia diferente, eu era pequenininha, mas eu ia lá e vinha, né, porque a minha emoção básica sempre foi a raiva, então eu adoro falar de raiva porque é a minha emoção básica, né. Então, veio uma menina que fazia bullying comigo. Foi, eu acho que uma única que fez bullying. Nossa, mas fui lá e soquei ela. Mentalmente, né? Na limpeza de lixo emocional e tudo mais. A Marilu falando, e como esquecer essa pessoa? Marilu, a gente não consegue esquecer absolutamente nada do que aconteceu na nossa vida.
O que acontece é, se você fica lembrando dessa pessoa o tempo todo, essa pessoa você vem carregando ela dentro do seu cabeção, hoje no momento presente. O que é necessário fazer? É necessário voltar nessa situação que você vivenciou e que você fica remoendo, ressignificar o que aconteceu nesse evento, limpar todo o lixo emocional e reprogramar a sua mente. Para quê? Para que você entenda que para que quando você lembre dessa situação, você não, a emoção dessa situação não exista mais. Ou seja, você vai continuar lembrando de tudo o que aconteceu no seu passado, só que não vai ter mais aquele peso emocional que faz com que o seu intestino hoje em dia não consiga digerir. Essa é a diferença, ou seja, a gente nunca vai esquecer do nosso passado, tá bom? Mas quando a gente consegue ressignificar o que tá no passado, que a gente fica remoendo, aquela questão emocional, ela não tem mais aquele peso, e aí o seu intestino ele fica leve para fazer toda a digestão das emoções que precisa para que o seu intestino volte a funcionar perfeitamente bem. Essa é a diferença. E como limpa o lixo emocional? Ainda através do protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, a gente vai atrás da causa raiz, aonde tudo começou, ou seja, onde foi programado na cabeça do seu polvo, do seu subconsciente, onde foi programada a primeira emoção, tá, gente? Emoção relacionada à intolerância alimentar e os problemas gastrointestinais. Seja raiva, medo, tristeza, ódio ou nojo. Deixa eu tomar uma água aqui. A Rose falando, eu tô tão debilitada, minha aparência tá tão mal que eu não quero ninguém por perto. E ela sente raiva por estar assim. E ela sente mágoa do pai do filho dela. E ela foi fazer terapia, ou seja, ótimo, muito importante. Só que terapia convencional não volta lá no passado, tá bom? Você não volta na causa raiz. Você não acessa o seu subconsciente, tá bom? O que a gente faz no protocolo de intolerância alimentar e problemas gastrointestinais, a gente vai atrás da causa raiz. Por isso que o protocolo, ele é tão rápido e eficiente, ou seja, os atendimentos, eles são feitos de forma online. Em 90% dos casos, é necessário apenas uma sessão e um retorno para que você volte a comer os alimentos e tenha o intestino funcionando perfeitamente bem. E por que é tão rápido o protocolo? Ele é tão rápido porque a gente volta para a causa inicial, ou seja, quando você, trata, tira o glúten, tira a lactose, toma chazinho, remédio disso, remédio daquilo, você tá trabalhando os sintomas, tá bom? No protocolo, a gente trabalha a causa, a gente vai direto na cabeça do polvo para ver aonde que tá todo esse lixo emocional, aonde que foi programada a primeira vez que você sentiu a emoção relacionada com o sintoma que você tem hoje. O que você sente quando você passa mal? O que você sente emocionalmente quando você tem vontade de comer alguma coisa e não consegue? O que você sente quando a sua barriga está completamente distendida, dolorida e faz 10 dias que você não vai no banheiro? O que você sente quando você está no meio da rua e você tem uma diarreia e tem que sair correndo e buscar, ir atrás de um banheiro? Você se sente impotente, desvalorizado, você fica triste, você fica com medo. Então, são essas emoções relacionadas com o seu sintoma físico que é trabalhado no protocolo. Por isso que eu sempre falo, gente, para mim não importa se eu vou tratar uma leve intolerância alimentar, se eu vou tratar uma síndrome do intestino irritável ou uma colite. Para mim, o que você tem hoje fisicamente falando não é tão relevante como as pessoas acham. Ah, mas a minha intolerância ela é leve. Não, o que eu trato no protocolo é simplesmente a emoção atrelada aos seus sintomas, que é diferente do que você ir ao médico, e talvez se você vai ao médico você fala, olha, eu tô com uma intolerância leve, o médico vai ter um tipo de tratamento.
vai te dar um tipo de remédio. Se você vai tentar com uma colite, o médico vai fazer um outro tipo de tratamento. Aqui a gente vai trabalhar com as emoções, o que cada emoção sua, o que você sente com relação à intolerância alimentar. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Ai, meu povo, coisa mais linda. Tô amando isso aqui. Gente, sabe que com isso ficou mais claro de vocês entenderem o cabeção do polvo? Tá ficando mais claro? Eu trouxe aqui a panela de pressão, né? Algumas semanas atrás, para entender por que a panela de pressão, os seus sintomas aparecem no corpo físico, porque a panela explode, né? E agora eu tô trazendo o polvo para ficar lúdico para vocês, para ver se entra no cabeção de vocês a importância de cuidar do intestino. Alguém tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta? Então, gente, olha, eu super recomendo que vocês, para quem tá chegando agora, tá bom? No meu YouTube tem alguns áudios de auto-hipnose que você pode fazer de forma gratuita, tá bom? Tem também o meu e-book, Entenda Como a Sua Mente Funciona e Por que você está intolerante alimentar. Lá, além de eu explicar como a sua mente funciona, eu também dou casos de consultório, tá bom? Onde eu explico exatamente sobre o que eu trato diariamente aqui com os meus clientes, com as pessoas que estão intolerantes alimentares. Quem quiser mais informações sobre o protocolo ele é um processo terapêutico feito totalmente de forma online, tá bom? Todas as sessões elas são feitas de forma online dos nossos encontros. É só clicar, para quem quer informações sobre o protocolo, é só clicar ali no link que tá na minha biografia, mandar uma mensagem no WhatsApp, que amanhã a Ana passa todas as informações para vocês sobre como funciona o protocolo. O protocolo ele vai ter um reajuste no dia 1º de janeiro, ou seja, tem apenas 2 vagas ainda para atendimento nesse ano, em dezembro, ou seja, quem quer passar pelo protocolo ainda esse ano tem que correr, porque só tem 2 vagas, mas a agenda de janeiro já está aberta, tá bom? E quem fizer o pagamento do protocolo até o dia 30 de dezembro, vai pagar o valor do ano de 2000 desse ano ainda, porém dia 1º de janeiro do ano que vem o protocolo já vai ter um reajuste, e aí não adianta chorar. Eu sei como é que é, aquele chororô, ai Ju, mas eu queria fazer com o preço anterior. Não tem. Tô avisando antes, se programem, tá bom? Fechem o protocolo ainda até esse ano, porque vai ter reajustes, depois não chorem. E é isso, pessoal, agradeço aí, espero que vocês tenham gostado do nosso povo. Quem quiser me mandar um nome bonitinho, ainda não tive uma intuição para o nome do nosso povo, Cabeção, talvez eu chame ele de Cabeção, né? O que vocês acham? E se vocês tiverem dúvidas, vocês também podem me escrever lá na caixinha que eu abro todo dia de perguntas, via direct, mas eu acho que tem bastante conteúdo nas lives que a gente faz toda semana. Inclusive, amanhã temos live novamente. Sim, vamos ter live amanhã, quarta-feira, às 19 horas, vamos ter live novamente. Eu fui convidada pela Paula Gasparini, uma amiga super querida, para falar. A Paula, ela fala toda quarta-feira a live das amigas, e a gente vai falar lá sobre intolerância alimentar e o subconsciente, ou seja, o subconsciente é o cabeção do polvo, tá bom? Então a gente vai falar sobre intolerância alimentar e o subconsciente, como tudo é programado dentro do subconsciente, como as emoções interferem na intolerância alimentar. Vai ser um pouquinho diferente da live de hoje, então vale super a pena. Então é isso, amanhã temos live novamente, conto com todos vocês na live amanhã às 19. Qualquer pergunta que vocês tiverem, dúvidas, pode me escrever. Que legal, fala uma querida. Quem que tiver dúvidas pode me escrever, tá bom? E a gente vai se falando. E quem quiser mais informações sobre o protocolo, é só clicar ali no link que tá na minha biografia e mandar uma mensagem para entender. E vamos cuidar desses sintomas, porque o povo, ele pode ser bonitinho quando ele não tem sintomas, Quando ele fica assim, as perninhas, ele fica bonitinho. E é igual você, quando você limpa os seus sintomas físicos, você vai atrás da causa raiz, o que acontece? Você vive a sua vida de forma leve, tranquila e saudável. Que se você tá aqui hoje, eu tenho certeza que é isso que você
quer para sua vida, e é isso que eu desejo do fundo do meu coração para você. E é isso, pessoal. Um beijo para vocês e boa noite. Tchau.